Você é a favor de medidas mais eficientes para manter crianças e adolescentes longe do álcool? Nessa faixa etária, por estar em pleno desenvolvimento da personalidade, eles costumam ser bastante influenciáveis. Com base nessa conclusão, o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul propõe restrições ao horário de exibição das propagandas de bebidas alcoólicas na TV. Dados do Ministério da Saúde revelam o aumento no consumo abusivo do álcool, especialmente entre jovens de 18 a 24 anos. Em 2006, o crescimento foi de 16,4%. E em 2009, o consumo de álcool aumentou 18,9%. Um dos fatores que contribuem para que os jovens bebam cada vez mais é a propaganda de bebidas alcoólicas. Em 2007, as 3 maiores fabricantes de cerveja do Brasil, responsáveis por 90% da produção nacional, investiram quase R$1 bilhão em publicidade. A indústria não está muito preocupada com o impacto que isso vai ter sobre essas pessoas que estão se desenvolvendo. Ela está interessada em cultivar o seu consumidor do futuro. Então, se a gente olhar para os dados, os jovens estão experimentando bebidas alcoólicas cada vez mais cedo. Mas, diferente do que vendem as propagandas, o consumo do álcool muitas vezes está ligado a histórias de violência e acidentes de trânsito que, com frequência, terminam de forma trágica. Para preservar crianças e jovens, o MPF do Rio Grande do Sul quer impor restrições à propaganda de bebidas alcoólicas em todo o país. Não se pede a proibição total da propaganda, se pede que sejam aplicadas às bebidas alcoólicas de teor até 13 graus, as mesmas restrições que já existem na lei para as bebidas com teor alcoólico superior a 13, que são limitação de horário, só poderia passar entre 21 horas e 6 horas da manhã, e também não poderia associar, não pode, para as demais bebidas, associar o uso da bebida a esporte, a ideia de maior êxito ou sexualidade das pessoas e ao desempenho de qualquer atividade saudável, e também não pode associar à condução de veículo. Desde 2009, o Ministério Público Federal briga na Justiça para que a União e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, passem a restringir a publicidade de todas as bebidas com teor alcoólico inferior a 13 graus GL, como vinhos e cervejas. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou improcedente a ação civil pública ajuizada pelo MPF, que já recorreu da decisão. A necessidade de impor restrições à propaganda de bebidas alcoólicas, sem distinção quanto ao teor alcoólico, já é reconhecida pela Organização Pan-Americana da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Mas para o procurador regional Paulo Leivas, o lobby das cervejarias impede a regulamentação da norma e garante uma classificação diferenciada para a cerveja no Brasil. Esta ausência de legislação para o Ministério Público configura uma violação a direitos, ela é danosa à saúde pública, é danosa aos direitos de crianças e adolescentes e à população como um todo, porque faz relações que os especialistas dizem que não seriam indicadas, como, por exemplo, uma relação entre sexualidade e consumo de bebida alcoólica, aumento do êxito, por exemplo, sexual ou esportivo com o consumo de bebidas alcoólicas. Nas ruas, o assunto divide opiniões. Sou a favor dessa restrição. Gostaria que restringisse a qualquer propaganda de álcool. A televisão é uma janela do mundo. Tem coisas que não é para criança tem que ser restringido o horário. Ficar bronzeado sem ir à praia ou piscina, sem suar ou passar calor. Para muita gente, o bronzeamento artificial é uma proposta tentadora. Mas será que a técnica é segura ou pode trazer riscos à saúde? O assunto voltou a ser polêmica no país. Saiba o porquê na reportagem. Horas e horas de malhação nas academias e nos parques das cidades. Dieta balanceada e investimento no que há de mais novo em tratamento estético.
Sacrifício e suor são elementos que fazem parte da rotina de beleza de muitas mulheres. Uma corzinha de verão sempre é um charme a mais. Mas, quando o assunto é bronzeamento artificial, os riscos à saúde preocupam. Tudo quanto for de forma natural é melhor. Eu sou mais pelo bronzeamento na praia. Nessas câmeras, eu não sei se eles têm o controle da intensidade de rádio que é, mas eu, a princípio, sou totalmente contra. É comprovado que os raios ultravioletas emanados do sol já causam um grande problema na pele, né, do ser humano. Eu, que sou branca, por exemplo, eu fujo do sol. Desde 2009, uma resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proíbe o uso das câmaras de bronzeamento no país. O motivo são os danos à saúde causados pelo uso inadequado de aparelhos que emitem radiação ultravioleta. No caso da proibição da câmara de bronzeamento, parte desse pressuposto de controle do risco e esse risco gerando a prevenção do melanoma, tentando diminuir aí no caso a incidência de casos de câncer de pele em decorrência do uso indevido de câmaras de bronzeamento. Segundo a Anvisa, desde a proibição, foram ajuizadas 67 ações na Justiça por clínicas estéticas que querem voltar a oferecer bronzeamento artificial. Desse total, 41 ações foram derrubadas na primeira instância, 19 aguardam julgamento e 2 conseguiram liminar favorável nos tribunais do Rio Grande do Sul. Em março, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região recebeu uma ação pela liberação do bronzeamento artificial no Brasil. A alegação é a de que a Organização Mundial de Saúde teria revisto as restrições ao tratamento estético e comprovado que as câmaras de bronzeamento artificial não oferecem perigo à saúde. Mas o Ministério Público Federal não aceita o argumento da OMS e, em seu parecer, defende que seja mantida a resolução da Anvisa, proibindo a importação, o aluguel e o uso dos equipamentos no país. O relator do parecer do MPF ressalta que o que deve ser levado em consideração é a saúde pública e não interesses empresariais. Nesse caso, a nossa Constituição, ela protege sempre o interesse público, deve prevalecer o interesse público em detrimento do interesse privado, até porque o interesse privado pode sempre ser indenizado e ser reparado como um prejuízo pecuniário. E, por seu lado, o interesse público, a saúde pública, é um bem de grande valor e de valor inestimável que dificilmente poderia ser calculado em caso de ocorrer. Um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Câncer comprova que, por ano, cerca de 6 mil pessoas são diagnosticadas com câncer de pele. Desse total, cerca de 370 desenvolveram a doença depois de fazer bronzeamento artificial nas câmaras de luz. Ainda segundo a pesquisa, o SUS, Sistema Único de Saúde, gasta 14,5 milhões de reais por ano com tratamentos para câncer de pele, o que representa uma média de R$ 39 mil por paciente. Essas câmaras de bronzeamento artificial, 95% dos raios são ultravioleta A, que penetram mais profundamente na pele. Então, câncer de pele, envelhecimento precoce, você pode ter o agravamento de algumas doenças onde existe uma fotossensibilidade, uma sensibilidade aos raios ultravioleta, como por exemplo lúpus eritematoso. Você pode estar tomando algum medicamento e ao você se submeter a uma câmara de bronzeamento, você provocar uma reação de fotossensibilidade, uma sensibilidade aos raios ultravioleta. A Justiça Federal condenou a União e o Estado de São Paulo a pagarem indenização de R$1 milhão à sociedade por não terem adotado medidas para divulgar a proibição do chamado vestibulinho. A avaliação de crianças que pretendem ingressar no primeiro ano do ensino fundamental está proibida pelo Conselho Nacional de Educação desde 2006. A pedido do MPF, uma decisão em liminar já havia proibido que algumas das escolas mais tradicionais de São Paulo continuassem a aplicar as provas. Em Pernambuco, o Ministério Público Federal em Petrolina entrou com ação contra o município baiano de Juazeiro, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
pelo despejo de dejetos no Rio São Francisco sem qualquer tratamento. De acordo com o processo, mesmo depois de receber verbas para tratar adequadamente os resíduos, o município ainda despeja cerca de 45% do esgoto da cidade no rio. O MPF pede que os acusados sejam obrigados a promover o tratamento correto dos resíduos e indenizar a população pelos danos causados. A seguir, você se incomoda com o aumento no volume da sua televisão quando entram os comerciais? O MPF em São Paulo é contra e quer o fim do desconforto na casa do telespectador. E em Mato Grosso, a regularização da cadeia produtiva de carne preocupa o Ministério Público Federal. Veja a seguir.